Olá pessoal, vamos agora falar sobre a formação das ondas e das marés. A gente começa falando de ondas e o engraçado é que quando a gente fala da formação de ondas, as pessoas podem até não ter conhecimento sobre o processo, mas aquelas pessoas que moram nas cidades litorâneas ou que conviveram muito tempo em cidades litorâneas acabam conhecendo por natureza as ondas. Exemplo, quando você vai à praia, se você está na praia e você olha para a onda, você sabe se ela quebra, você sabe se ela é aquela onda UPA, sabe que é a onda UPA que ela passa, você faz UPA, certo? Se você está na água e você percebe que o nível da água começa a descer muito, você já sabe que vai vir uma onda, e uma onda o quê? Gigantesca. Nós temos vários conhecimentos. Quando uma onda quebra, antes de você chegar a ela, você mergulha no pé dessa onda. Então a gente tem muito conhecimento sobre onda por convívio. Agora, como que essas ondas se formam? Olha aqui, nós temos um esquema. Para começar, essa onda ela começa pela atuação do vento nela. Como que acontece? A água ela começa a sofrer fricção pelo movimento do vento e ele começa a empurrar. Só que, ao contrário do que as pessoas imaginam, o vento ele não consegue empurrar a água de uma vez. Ele empurra ela como se fosse um carrinho e você ficasse fazendo aqui. Ele vai fazendo uma força circular e ele vai com essa fricção empurrando ela cada vez mais para frente. O que vai acontecer com essa onda? Ela vai começar a formar esses movimentos circulares e eu tenho certeza que vocês já experimentaram esses movimentos circulares. Aquele caixote que você não quer lembrar que tomou. Lembra? Você não vai reto. Você vai água, terra. Você lembra bem disso? O que acontece? Essa onda empurra você, ela vai nesse movimento circular. E quando que uma onda quebra? Como é que você sabe, olhando para ela, se ela vai quebrar ou não? Justamente pela altura da crista. A crista, a parte mais alta. Quando que uma onda quebra? Quando a profundidade do mar, naquele momento, é igual a metade da distância entre as cristas. Exemplo, está passando uma onda aqui, está passando uma onda aqui. A diferença entre elas é de 4 metros, a diferença entre a crista dessas ondas. Certo? Se é de 4 metros, eu sei que essa onda vai quebrar quando a profundidade for de 2 metros, a metade da sua altura. É por isso que ao olhar para uma onda, você já consegue perceber se ela vai quebrar ou não. As ondas mais altas você fala, aquela ali com certeza vai quebrar. Assim como as mais baixas você fala, não, essa não vai estourar, pode ir tranquilo. Certo? Então nós já temos esse conhecimento. Qual é a importância das ondas na formação do nosso relevo, da nossa paisagem? É simples. Ela tem um intenso processo de sedimentação. Isso você convive na praia, você vê que a onda vai e volta, ela carrega muitos grãos, muitos sedimentos. Você sabe que quando a praia está mais cheia, que a gente vai ver isso daqui a pouco, ela consegue levar sedimentos mais distantes, daqui a pouco ela puxa de volta para o mar. E uma coisa fundamental de ondas, elas são força primordial para a formação de praias. Então, as praias têm, dentro do seu processo de formação, uma atuação fortíssima das ondas, certo? Outro processo que é muito estranho e é quase um mito para algumas pessoas é a formação de marés e a sua influência. Como se forma uma maré? Isso aí é um assunto muito interessante, por quê? Porque o que faz a água subir, o que atrai a água é de verdade uma força gravitacional fortíssima que existe, principalmente entre a Lua e a Terra. Por que eu falei principalmente e não somente? Porque o Sol também pode influenciar nas marés. Com menor intenção, obviamente, a Lua ela é um ator muito mais importante na formação das marés, mas o Sol também tem a sua influência. Então, como é que funciona? A força gravitacional entre a Lua e a Terra, ela acaba puxando essa água. E esse lado onde a água sobe, nós vamos chamar isso de maré cheia ou maré alta. Assim como o lado que a água desce, porque está distante dessa força, nós vamos chamar de maré baixa. Certo? Então, a força da Lua e a força do Sol ajudam na formação das marés. Só isso que eu preciso saber? Não, porque você vai saber além de todo mundo. Olha para cá, esses dois conceitos que não são muito falados, mas são importantes. Primeiro, maré de Cizígia. O que é a maré de Cizígia? É a maior maré de todas. Como assim? Ela acontece quando a força do Sol e a força da Lua estão puxando para o mesmo lado. Ou seja, a Terra estará sob a atuação de uma força gravitacional muito maior. Então, na maré de Cizígia, geralmente acontece nas luas nova ou cheia, certo? Onde o Sol puxa para o mesmo lado da Lua, nós vamos ter a maior maré de todas. A maior força gravitacional puxando a água para esse lado. De outro lado, nós temos a maré de quadratura, que é justamente o contrário. É quando nós vamos ter a menor força de maré, o menor crescimento de maré. Por que nós vamos ter esse menor crescimento? E ele acontece principalmente nas luas crescentes,
ou minguante, porque o Sol e a Lua estão atraindo as forças para lados opostos, certo? Enquanto a Lua está puxando para cá, o Sol puxa para cá, e aí esse equilíbrio faz com que a maré tenha uma pequena variação. Só relembrando, a cisígia eu tenho uma grande variação, porque o Sol e a Lua estão juntos, já a quadratura eu tenho uma menor variação, porque o Sol e a Lua estão em lados opostos, puxando para lados diferentes, certo?